Divino Mestre Jesus, amigo, irmão de todos nós, agradecemos pelo ensejo, pela oportunidade que nos tem sido oferecida de aqui nos reunirmos semanalmente para estudarmos Apocalipse com base nos ensinos espíritas, buscando aquela qualificação interior para avançar pela senda do progresso, fortalecendo-nos para superar a nós mesmos, superar os desafios, os dramas que enfrentamos ainda no campo familiar, as dificuldades que vemos na sociedade, que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam, possibilitando a todos nós a força, a coragem, a esperança, a confiança na vitória sobre nós mesmos, na vitória do bem, do amor, na sociedade humana. Que o nosso trabalho seja proveitoso para os espíritos que nesta casa se encontram também em aprendizagem como nós, estagiando nos diversos setores de trabalho, aqueles que se encontram em tratamento para reequilíbrio e reconquista da harmonia. Que eles sejam fortalecidos, todos nós sejamos amparados por Ti. Assim seja. Muito bem. Continuando então o estudo do Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 3. 21:3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Muito bem, nós na semana passada começamos o trabalho de estudo do versículo 3. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Nós já trabalhamos esse primeiro movimento, primeiro trecho, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, então, significando aí a saída daquele movimento de intercâmbio inconsciente com espíritos atrasados, conforme aprendemos na questão 459, que são os espíritos que somos influenciados por eles muito mais do que nós imaginamos, e de ordinário são eles que nos dirigem. Então aqui nós estamos saindo desse movimento e já ouvindo as vozes dos bons espíritos, dos espíritos superiores, que buscam intensificar o intercâmbio salutar com a humanidade, para que a humanidade mais depressa avance, dando menos voz aos espíritos viciosos, atrasados, endurecidos, que ainda representa aí uma grande tônica na
na humanidade. Esse movimento, esse intercâmbio mediúnico de baixo curso ainda representa uma grande tônica. Pois com eles habitará e eles serão seu povo. Ou seja, Deus com eles habitará e eles serão o seu povo. Esse tabernáculo é o tabernáculo interior, é a essencialidade da nossa estrutura intrínseca, da consciência com as regras conceituais da vida, os mandamentos nobres que temos recebido. E esse tabernáculo, que é o nosso mundo interior, de cunho mais elevado, que estamos buscando elaborar, ele deve se expressar na coletividade para se legitimar. Porque senão é um tabernáculo inoperante. É uma santificação inoperante. Então esse é o ponto. Se nós vivemos um mundo complexo, com muitas atividades tristes, lamentáveis se desenrolando, que carece de avanço moral, de elevação moral, nós aqueles que se devotam a Jesus, que se candidatam ao discipulado e ao apostolado com Jesus no tempo, é que vão refletir Deus para a coletividade, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Ele se expressa por aqueles que cumprem as suas diretrizes, ouvem a sua grande voz e é expressa por aqueles que têm autoridade para comunicar algo em seu nome. No sistema da colaboração, da delegação e que vem de cima para baixo para nós. Então, vai habitar no tabernáculo. E Deus vai ser revelado, ele vai ser revelado pelo coração de cada um de nós, que adota a dinâmica operacional, por exemplo, que Jesus trouxe, concorda com ela, consequentemente com as disciplinas que são necessárias. Diga lá, Fernando. Em cima disso você está dizendo, inclusive, que ela para prece do amanhecer, eu estive imaginando que no final a pessoa fala e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Quer dizer, como que eu vou revelar a Deus a todos? Através da minha atitude. De amor com o próximo, né? Pensamentos, palavras, não temos que atitudes e ações. Fazer a prece automática. Não, tem que... E, inclusive é um compromisso, que eu te revele a todos, que eu seja o seu representante junto a todos. Pensamentos, palavras, atitudes e ações. Isso. Que é o desafio. Porque é na convivência que somos desafiados a oferecer a melhor parte ou a outra face para aqueles com os quais convivemos. Pois com eles habitará e eles serão o seu povo. Então esse tabernáculo, que é interno, expressa nossos aspectos mais sublimes, que já somos capazes de irradiar, e os valores mais sublimes no campo das concepções também, que vai descendo para a humanidade à medida que vamos vivenciando. Então nós vamos transmitindo. Não é pregação religiosa, não. É atitude consentânea porque nós precisamos dialogar, inclusive, com o ateu que não acredita, com o cético que não acredita. Então nós vamos convencê-los pelas atitudes diferenciadas. Então eles vão notar que a nossa dinâmica diária no campo da atitude é diferenciada. Os valores que expressamos são diferenciados. Então aí eles podem se sentir atraídos e se aproximar para saber qual que é o
o fundamento filosófico da nossa atitude. Pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Porque aqui nós temos que lembrar que nós temos o Deus legítimo, com letra maiúscula, o onipotente, o onisciente, o todo-poderoso, criador do universo, e o Deus com letra minúscula, que é cada um de nós. Porque cada um de nós traz a capacidade co-criativa, que é natural e que se expressa de forma automática. Então nós vamos criando condições, criando ocasiões, criando circunstâncias, segundo a nossa filosofia de vida adotada, segundo o fundamento da nossa personalidade, e que dirige as buscas que nós realizamos na Terra. Nós estamos criando no plano passivo automático, segundo o que buscamos, criando circunstâncias na base do escândalo como instrumento da justiça do próximo, ou criando circunstâncias no campo da misericórdia. Todas as vezes que nós conseguimos fazer o bem, conseguimos ajudar alguém de alguma maneira, no campo aí, seja no campo doméstico, seja no campo da sociedade. E não estou falando aqui de ser bonzinho com o próximo, ficar sorrindo todo momento pro próximo, viver de beijo e abraço, não. É ser justo. Porque muitas vezes a pessoa está precisando de uma corrigenda. Se você for preocupar em ser bonzinho, você vai recuar quando a energia se fizer necessária. Não pode recuar. Porque é preciso educar. Nos educar e educar. Então, muitas vezes, um determinado próximo com o qual nós nos deparamos precisa de uma atitude mais enérgica. Então, se o elemento vai preocupar em ser bonzinho, vai compactuar. Nós vamos compactuar com muita coisa desagradável, passar pano, muita coisa desagradável. Então esse é o ponto. Então é andar no fio da navalha. A boa intenção norteando as ações, a boa intenção nossa já deve estar já bem enraizada no Evangelho, na doutrina espírita, que é o Evangelho para a linguagem moderna de hoje, para que a gente saiba se posicionar de forma... Porque tem gente que acha que você tem que sorrir para todo mundo, abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Isso aí, se você não abraça no beijo, você já é colocado assim no rol do elemento grosso, do elemento rude. E nós sabemos que o verniz social esconde muitas mazelas morais das pessoas. Então não é por aí. É ser justo. Porque um está pedindo o corretivo. O outro está pedindo a consolação. Aquele mais além, a misericórdia. O outro, a condescendência, em função de uma imaturidade. Uma empatia. Então, assim, é um movimento individual de cada um de nós perante a sociedade em que nós vivemos. Certo? Então, não vamos confundir, buscar confundir, certo? Uma ação espírita, uma ação evangélica com ser bonzinho. Ninguém consegue agradar todo mundo.
Então não é por aí. É a questão da gravitar para a unidade divina, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. A justiça é ser justo. Ou não é? Ser justo. Jesus entrou no templo com a zorrague na mão. Quem visse ia falar: nossa, esse aí que é o Messias, esse sujeito aí, tô fora. Mas é a energia do educador. A energia do educador. Que precisa ser, às vezes, ser acionada, ser colocada em movimento. Boa noite. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então nós estamos falando aqui do Deus com letra minúscula, e nós vamos lembrar aqui de João 8,44, quando Jesus vai dizer aqui para os fariseus que eles tinham para o pai e o diabo. É o pai com letra minúscula, que vale ao Deus com letra minúscula, que está gerando obras por nosso intermédio. Porque muitas vezes não, sempre estamos sintonizados com algum espírito. Questão 459. No mundo como a Terra, de expiações e provas, pululam em torno de nós os espíritos inferiores, viciosos, ociosos. Então, quando não estamos buscando essa sintonização com o alto, através de atitudes, não é ficar 24 horas do dia ou em oração, passar o dia em oração, porque se você está cuidando dos seus deveres no trabalho, na escola, na via pública, com nobreza, você está em estado de oração natural. Estamos atraindo os bons espíritos. Quando estamos dominados pelas paixões, ou nos entregando aos vícios, aí estamos assessorados por espíritos da mesma natureza. Eu quero dizer o seguinte, que eles estão criando obras através de nós. Por isso que o esforço pelo bem é o esforço para quê? Para interromper a influência inferior dos espíritos para conosco. Porque os espíritos inferiores não gostam de boas ações. Eles querem que nós pratiquemos as más ações, os maus hábitos, nos entreguemos aos vícios. Se nós então estamos combatendo, estamos na luta, no bom combate, ou eles vão se curvar à evidência dos fatos, permanecer junto a nós para aprender, ou eles vão nos abandonar. Buscando aprender, nós estamos vindo para a casa espírita, semanalmente eles virão conosco. E aqui ficarão se estão buscando aprender. Do mesmo modo que, se são viciosos, também podem ficar aqui a contragosto, em função de basta uma certa atividade que estão exercendo. Então nós estamos buscando fazer com que o nosso Deus interior, que é a capacidade co-criativa, natural, a partir do pensamento e do sentimento, simbolizados aí no casal primordial, o primeiro casal, Adão e Eva, razão e sentimento. Para que esse casal primordial, essa capacidade co-criativa, esteja par e passo com Deus legítimo, que quer o bem, que quer aqui a terra. Nós estamos estudando aqui a descida da Jerusalém, os novos céus e a nova terra, que quer que o amor seja a tônica dominante no planeta Terra. E o amor, ele é manifestado na Terra por nós que estamos aqui
reencarnados. Porque Deus não exerce ação diante da matéria, nem os espíritos. Eles precisam dos médiums, dos intermediários, para atuarem no mundo. Então, o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, definindo então a integração do ser com Deus e de Deus com ele. Então, qual que é o sinal da integração de Deus conosco? É a felicidade que vai se instaurando no coração. E vai num crescendo à medida que vamos nos aplicando e entregando ao processo de transformação, que vai ser manifestado pelas virtudes que nós vamos irradiar de forma natural. Então, nós vamos sair do automatismo complexo dos reflexos milenares e vamos gerar novos reflexos. Novos reflexos. Que são as novas coisas aí, ó, do versículo 5 que vamos estudar. Eis que faço novas todas as coisas. Muito bem. Comentários aí desse versículo 3? Eu acho que tudo isso tem que observar como se diz, a identificação, né? Que nós temos que saber para identificar cada situação uma situação, porque muitas das vezes nos deparamos com elementos que estão dentro da ordem, né? Porque entre nós temos, tem falado com muita ênfase, espíritos selvagens, semi-selvagens, né? Sim. E esclarecidos. E às vezes uma pessoa que, por misericórdia, é colocada entre nós, mas totalmente destrambelada, né? E às vezes a gente condena, a gente quer que não, tal, né? A gente tem que ter o bom senso, inclusive, de compreender o que eu posso fazer. O grau evolutivo. Porque às vezes a pessoa, e outras também, aquelas que às vezes se demonstra, né? Ali está um lobão numa pelinha de cordeiro, né? Então, é um dos problemas que nós sempre temos em mente, sempre, qualquer hora do dia, em qualquer lugar, é o problema da identificação com amor. Né? Se a nossa preocupação no dia for prática do bem, nós naturalmente vamos ser ajudados pelos bons espíritos. Sim. Eles vão nos inspirar, vão nos amparar, entendeu? Isso é fundamental. Porque nós já vamos criar um impedimento natural que vai se aumentando para a atuação dos espíritos atrasados. Não vão encontrar sintonia, não vão encontrar afinidade conosco. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. A lágrima define um diagnóstico de alegria, sofrimento ou sarcasmo, por exemplo. Então essa lágrima é portadora de uma mensagem. E quando ela é vertida pela dor ou pela desilusão, ela vai limpar a visão para compreendermos a sua função. E essa limpeza, primeiro movimento é a visão do que precisa ser modificado, ser, no caso aí, limpo. E a limpeza vai ser feita pela desoneração da escória, ou seja, o que nós já consideramos escória na nossa personalidade, vamos deixar de alimentar, buscar não alimentar mais.
Então nós vamos deixando de praticar certas coisas que é o natural do progresso no qual já estamos inseridos e vamos desenvolvendo novas coisas. E isso vai permitir aquela absorção de componentes superiores dos planos mais elevados, cada vez mais. À medida que nós vamos, então, nos aplicando esse processo, que é uma tônica aqui repetitiva no Apocalipse, o Apocalipse é um estudo nesse sistema miudinho, que é um estudo repetitivo. Então, as coisas se repetem. Porque a tônica aqui é o autoconhecimento, é o aprofundamento no processo de identificação interior do bem e do mal. Então é natural que a repetição é a tônica da aprendizagem. E esse é o processo. À medida que nós vamos aí assimilando com profundidade o que nós estamos buscando estudar, nós vamos abrindo o nosso manancial interior para a chegada de novas coisas pelo campo da intuição, da inspiração. Porque todos nós somos médiums. Num outro grau qualquer. Florinda quer dizer alguma coisa, Florinda? Não? E você falou alguma coisa aí? Eu achei que você queria falar. Não. Falou com a Margarida? Ah, não, quando ela senta cá, a coluna dela fica... Ah, sim, tá. Então vamos lá. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O que significa isso? Não haverá mais causas de morte. Nós já temos trabalhado aqui que quando nós falamos em morte, estamos falando daquele estado mórbido que nos impede de manifestarmos virtudes e sentimentos nobres. E é um estado que requer reencarnações para a sua transformação. Então, quanto mais recalcitrarmos contra os aguilhões superiores que já nos impelem para o alto, significa mais necessidade de mergulhos na carne para quebrar essa resistência. Todas as vezes que nós nos entregamos a um estado psíquico de desconexão com o bem, com o amor, os momentos de raiva, de ódio, de rancor, por exemplo, esse é um estado de morte. E nós vamos fazer conexões com forças e poderemos até ficar à mercê dessas forças conforme os desdobramentos desses episódios. Então, não haverá mais morte, nem pranto, ou seja, expiações. As expiações vão... Quando nós estamos no plano da regeneração, amigos, e empenhados nessa regeneração, não há mais expiação. Haverá apenas provas. Provas para o avanço moral, para o avanço espiritual. Expiações não mais, porque a expiação, que é aquele movimento que Deus não acelera, expiação vem para como ser um fator limitador de uma complicação que não conseguimos impedir a sua emersão. Então a expiação tem a função de prostrar os indivíduos, limitar uma ação,
seja pela locomotora, seja mental, para uma correção de rumos na direção do movimento. Seja ele um movimento de cunho filosófico equivocado, que nós mantemos, seja um movimento mesmo positivo na sociedade. Buscarmos aí dar expansão no mundo aos vícios. Considerando ainda equivocadamente que, satisfazendo todos os sentidos, a exaustão, estamos conquistando a felicidade, que não é verdade. Estamos minando o corpo físico, vamos desencarnar antes do tempo previsto, e no mundo espiritual vamos sofrer a consequência. Porque nós vamos nos imantar aos espíritos da mesma faixa vibratória, que não se encontram em estado de harmonia, de equilíbrio, de paz e de felicidade. Consequentemente, o meio em que eles estão reflete a desarmonia, a desordem que lhes caracteriza. O mal é o seu próprio remédio, então nós precisamos aprender a desgostar do movimento equivocado. Experimentar, depois da morte, com mais forte, com cores mais fortes do que nós buscamos aqui na Terra de forma efetiva. Se nós estamos buscando prática do bem, manutenção das boas intenções, nós vamos continuar fazendo isso no mundo espiritual, sem sombra de dúvida. Estamos buscando combater más tendências, vamos continuar no mundo espiritual. Estamos buscando fazer o bem, vamos continuar no mundo espiritual. Estamos aqui buscando estudar a doutrina espírita com empenho, vamos continuar no mundo espiritual. Então a vida espiritual é a continuidade daqueles processos que predominam no nosso dia a dia. Não são os lances esporádicos que vão predominar no mundo espiritual. São os processos continuados. Então, no nosso caso, por exemplo, esses momentos de morte que nós aí citamos, os momentos de obscurecimento da razão, já devem ser esporádicos. E a tônica nossa do dia a dia já deve ser a busca do bem, das virtudes, sermos melhores, enfrentarmos desafios. Não quer dizer, amigos, que perante todas as circunstâncias, todos os encontros que vamos ter na sociedade, seja em família, seja no trabalho, seja na via pública, nós vamos sentir uma virtude plena por todas as pessoas com as quais vamos conviver. Não é isso. Mas naquele momento em que nós estamos com uma pessoa que ainda nos causa uma certa dificuldade na convivência, é silenciar o nosso desconforto. Temos paciência, temos tolerância. É assim que nós vamos vencendo as resistências, porque essa é uma resistência que nós temos para com os indivíduos. Repito, não é o indivíduo que provoca isso, não. Nós é que temos uma resistência. Não conseguimos entender, não conseguimos tolerar, não conseguimos superar. Esse é um ponto importante. Para a gente compreender o processo e aproveitar aquela pessoa para ser uma escada para nós avançar. Porque todas as vezes que eu consigo silenciar um azedume, uma irritação, é um passo que eu estou dando para
que ao invés de nas próximas vezes eu sentir azedume e irritação, eu já senti uma virtude. Simpatia. Perceberam? É um processo doloroso, demorado, lento. E às vezes vai levar mais de uma existência. Às vezes não, sempre leva. Mais de uma existência. Senão, por isso que o progresso é lento. Então, nós vamos conseguir demonstrar um alto grau de maturidade, de consciência e de inteligência se nós conseguimos aproveitar 100% das oportunidades, que nos tornaria o quê? Completistas. Mas não é o caso ainda. A gente ainda fica ali do lado da pessoa engolindo seco, não é? E vem aquele cara de novo. Às vezes a gente dá uma às vezes a gente dá uma circulada para evitar, não é? É natural, amigo, é natural. Não, outra vez, não é Mas possível. isso está diretamente relacionado com a identificação do bem e do mal, né, Ju? A identificação do bem e do mal é interior, não é exterior. Exatamente, Por porque quê? aí a sua ação ela vai depender de como que você... Porque você identificando no seu interior, você vai identificar fora. É uma consequência natural. Não tem como fugir. Porque até numa situação difícil de se relacionar com alguém complicado, você identificar o bem ali é até melhor para você. Porque Jesus sempre identificava o bem, sempre viu o lado... Porque todos os espíritos são criados perfectíveis. Todos chegaremos à perfeição. Então todos temos o potencial da perfeição. Então Jesus, que já passou por toda essa trajetória de evolução, como nós passamos, ele conhece o caminho. Ele sabe que todos vão chegar. Uns vão demorar mais tempo, vão dar a volta. Alguns vão fazer um desvio assim por 1, 2, 3, 4, 5 mundos. Mas vão chegar, esgotando esgotando o desejo de dominação, de poder. O espírito tem que esgotar. Ele tem que ver que aquele tipo de movimento não é salutar para ele. Ele tem que esgotar. Está acontecendo na Terra. Tem espíritos poderosos aí que não esgotaram ainda a sede de manda de poder. Sede de autoritarismo, de tornarem-se ditadores, autocratas, dominar pela força todo um povo. São espíritos que ainda não conseguiram vencer a sede de poder que vigora na intimidade. Não conseguem compartilhar sociedade. Estamos vivendo esses tempos. Nós estamos vendo aí uma sede de autoritarismo e ditatorial num país, por exemplo, que sempre foi o campeão da democracia, que é os Estados Unidos. Tentaram um golpe de Estado nos Estados Unidos. Perceberam? Então, esses espíritos estão na Terra ainda, reencarnados, com sede de domínio, de impor sua determinação férrea para toda uma sociedade, como se eles fossem onipotentes, capazes. A minha vontade é que é a melhor, mais conveniente para todo mundo. Estão vivendo esses movimentos na Terra. É isso que nós queremos para a Terra? Ou nós queremos o reino da solidariedade, da fraternidade? O que nós queremos? Nós somos espíritas cristãos. Seguidor de Jesus que foi massacrado pelo autoritarismo de judeus e de romanos.
Esse é o ponto. Então, Deus vai habitar em que mundo? Nós vamos chegar lá aqui, ó. O Honório nos ajuda aqui nesse entendimento aqui. É no mundo da não violência. Da não violência. Se tem violência ainda no coração, Deus não está presente. O Deus, com letra maiúscula, que é onipotente, que é onisciente, não está presente nesse coração ainda. Está o Deus com letra minúscula, que quer impor o seu modo de ver o mundo. O mundo é plural. E nós temos que tolerar as pessoas como elas são. Tem ditadores aí no mundo, em determinado país? Tem. Quem que permite? Jesus. Nós vamos tirar? Vamos buscar tirar? Vamos. Mas com qual o sistema? O nosso sistema é da não violência. Mas nós vamos entender que um país que é invadido tem o direito legítimo de se defender com armas. Está no livro dos Espíritos. Direito legítimo. Isso não tem cabimento mais no mundo. Nós temos que respeitar as coletividades como elas são, querem viver. Então nós vivemos momentos difíceis ainda na Terra, em que esses pruridos de ditadores, autocratas ainda permanecem no mundo. Aqueles que querem impor sua vontade. Nós conhecemos muito bem isso aí porque nós somos romanos, nós praticamos isso no passado. E tem muita gente saudosista desse passado aí. Vamos lá. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Então nós estamos aqui no limiar do quê? Que a Jerusalém vai descer, ó, Nova Jerusalém. É no limiar da regeneração. Na regeneração não haverá mais morte moral. Porque a vida continuará sendo biológica. O homem terá corpo biológico ainda por dezenas de milhares de anos. Quando é que nós não vamos ter mais corpo biológico? Quando a vida na Terra se extinguir. Não houver mais condição de vida biológica, aí não haverá vida biológica. A Terra um dia será um planeta morto. Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, a vida aqui vai se extinguir. Pode ser isso daqui a 5 bilhões de anos, mas pode se extinguir antes, por processos aí naturais. Então, a humanidade ainda será de carne, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, biológica. Então nós não vamos ter, a vida será mais longeva, a velhice não será como hoje, desafiadora a velhice, com os males aí graves que atingem a velhice, as demências, incapacitam muitos idosos, são expiações que ainda permanecem na Terra. Em função de que nós não temos condições de avaliar. Será que é mau uso da inteligência no passado? Vários fatores, não vamos entrar no mérito. Mas é uma expiação. Talvez nem tanto para aquela pessoa que ela entra num estado assim de quase inconsciência, mas para os que estão em volta, que são desafiados, não são desafiados? De todo modo. Mas no futuro não será assim, porque já tem aí no horizonte cura para o Alzheimer. Demência. Já tem aí já. À medida que o mundo vai melhorando, a O ciência encaminhamento. também já vai Sim. descobrindo, né? E aí os espíritos que vão reencarnar serão espíritos bons. E vão também, Necessidade de passar por expiação. naturalmente, vão promover uma evolução do corpo biológico.
pela sua natureza melhorada. Nós vamos chegar num estágio em que estar reencarnado ou desencarnado vai ser a mesma coisa. Temos de estado de espírito. Porque a mediunidade vai se ampliar, as faculdades mediúnicas vão se ampliar, nós vamos conviver com os espíritos de forma natural. Vamos, por exemplo, usufruir do desdobramento para fazermos viagens, excursões de aprendizagem durante o sono, de forma consciente, enquanto o corpo repousa. Pensaram? Pensaram nisso? Conhecer outros mundos, outras comunidades, outras esferas? Isso é um futuro que nos aguarda. Melhor do que conhecer, como é que chama? Titanic. Então nós ainda temos aqui na Terra muitos fatores desafiadores, atitudes complexas, contraditórias. Deus tem parado de todos os seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, para declamou, já falamos aí, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, no Honório, eu recolhi do Honório o seguinte ponto: é a saída da nossa condição de expiações e provas para a entrada na regeneração. Está bem nítido aí nesse versículo. Primeiras coisas que foram necessárias para o desenvolvimento moral: a dor, o sofrimento, a expiação, que são sempre nossas escolhas. Tem a dor, evolução, dor e expiação. A dor e a evolução são as dores naturais da vida material, do corpo físico, naturalmente, em função do nosso estágio ainda de deficiência moral. Então, a dor é evolução. Mas aí existe também a dor e expiação, que são essas questões que nós aqui já falamos aí, demos um exemplo. Dor e expiação. Então, é a mudança de piso, porque o protótipo da nova morada foi apresentado para a visualização. Então, a nova Jerusalém que desce, nós podemos aí, com tranquilidade, ter essa nova Jerusalém simbolizada, por exemplo, na colônia Nosso Lar, que é uma colônia de regeneração e representa o futuro daqui da sociedade, porque aprendemos com os espíritos que a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Cópia imperfeita. Então a nossa sociedade, com as suas organizações, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Se nós buscarmos, então, vamos buscar aqui, nós de vez em quando falamos, Suíça, Dinamarca, Suécia, são assim, os entendidos concordam que são as melhores experiências de regeneração na Terra hoje, esses países altamente desenvolvidos. Noruega. Altamente desenvolvidos. Ali o centro da Europa, ali, ó, centro da Europa, norte da Itália, centro da Europa ali, já tem um modelo de sociedade que já representa experiências de regeneração. Problemas sociais graves já foram solucionados. E quando se compara com o Nosso Lar, elas estão aquém ainda. Para quem quiser lembrar de Nosso Lar, como é Nosso Lar. Eles estão aquém. Então, o Nosso Lar é uma colônia de regeneração que parece que representa o que vai ser a Terra na regeneração. A Terra na regeneração
segundo o conceito de Santo Agostinho, já é mundo ditoso. Isso é bom nós frisarmos aqui. Eu repito de vez em quando, e é bom termos em mente, é o fechamento do capítulo 3, que fala das muitas moradas, item 19, progressão dos mundos. Falando da Terra, ele há chegado a um de seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Lógico, se vai imperar a lei de Deus, os homens serão ditosos. Porque na sociedade em que não impera a lei de Deus, os homens não somos ditosos, que é a nossa sociedade. Não impera a lei de Deus. Então, onde vai imperar a lei de Deus, os homens serão ditosos. Então, quando a lei de Deus estiver imperando a sociedade, então a Terra será um mundo de regeneração. E ditoso. Não mais expiação. Perceberam? Então, aqui na Terra hoje, nós temos aqui e ali, regeneração aqui e ali. Mas a expiação ainda domina. Nós vamos fazer uma visita na África, fazer uma visita na Índia. Haiti. A China está eliminando já a miséria lá e a pobreza. Eles em 40 anos tiraram da miséria 750 milhões de pessoas. 40 anos. 3 vezes a população do Brasil. Em 40 anos. Avançando rápido. Mas a expiação ainda vigora por aí no mundo. Certo? Há quem pensa que a China é o complicador do mundo. Isso aí é um preconceito ocidental. A China está abandonada por Jesus? Quem está reencarnando lá na China está à revelia do que Jesus programa para a Terra? Os avanços tecnológicos que estão sendo feitos lá são a revelia da supervisão de Jesus? Não, são as experiências da regeneração. E vão dominar todo mundo. Certo? Tem complicação? Tem, mas o Brasil tem mais, não tem? O Brasil tem mais complicação. Com muito menos população. Com muito menos população. Então, a gente precisa quebrar preconceitos, amigo. Quebrar preconceitos e quebrar misticismo exagerado que cega-nos. Religiosismo, idolatria de médios, endeusamento, que nos cegam para o quê? Crivo da razão e do bom senso, da lógica. Cegueira que graça no movimento espírita. Desculpa vou falar isso aqui, inclusive estou gravando. E graça no movimento espírita, que foi tomado pelo misticismo. Falta de análise, de crivo, de critério, contra o que se psicografa. Verdadeiras aberrações têm sido editadas aí e causam espanto para quem não é espírita. Nossa, isso aqui está sendo dito pelos espíritas? Puxa vida. Alinhamento com pensamentos fundamentalistas, terríveis. Então, a regeneração é diferente disso, viu? Não é isso não. Regeneração, em todas as coisas vai ser lida a palavra amor. Não é religião, não. É amor. A religiosidade vai ser natural, que é
que era o objetivo de Allan Kardec, religiosidade natural, que decorre da prática das disciplinas morais transformadoras, não adoração cega, inoperante. Não haverá mais morte nem pranto, as primeiras coisas são passadas, e são então, para muita gente, as primeiras coisas não passaram ainda, eles não esgotaram as primeiras coisas. Já falamos aqui, sede de domínio, de impor uma condição lamentável para o seu povo, criar condições, porque na regeneração vai ser a perfeita equidade vai presidir as relações sociais. Então nós temos que já acelerar esse movimento na Terra. Acelerar esse movimento de uma melhoria social qualitativa. Bom, nosso tempo está esgotado. Então, na semana que vem, nós vamos entrar no versículo 5, que diz o seguinte: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Na semana que vem nós vamos entrar nesse versículo.